Prosseguindo no estudo da hermenêutica, o número 2.3 do material didático, Guilherme Miller interpreta o dia da volta de Jesus. Guilherme Miller foi criado em igrejas batistas. Em 1818, começou a pregar que Cristo voltaria ao mundo nos próximos 20 anos. Em 1831, Miller começou a anunciar que a volta de Jesus Cristo se daria no dia 23 de março de 1843. Cometeu esse erro interpretando de forma errada Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. Vamos ler esse texto para os irmãos poderem guardar. Daniel capítulo 8, versículo 13 e 14. Que diz assim: Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha, Jesus Cristo ele vai falar claramente que esse texto aqui é uma referência ao futuro, né? A grande tribulação, como nós sabemos, que seria posta, segundo o próprio Daniel, por um príncipe, que é o anticristo. Tá bom? Daniel capítulo 9, leia dos versículos 24 a 27. Então, para responder a pergunta, depois que ele faz a pergunta, até quando durará essa transgressão assoladora? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ok? Então, essas 2.300 tardes e manhãs, como ele interpretou? Ele considerou as 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 anos. E contando a partir do retorno de Esdras a Jerusalém, em 457 a.C., como esse dia chegou e nada aconteceu, Miller refez seus cálculos e estabeleceu o dia 22 de outubro de 1844. Bom, então ele pegou de 457 a.C., contou 2.300 e ele chegou até o ano de 1843, ok? Como chegou, não aconteceu nada, ele recalculou e chegou ao ano de 1844, que também chegou e nada aconteceu. Então, convencido do seu erro, Miller abandonou a seita e voltou para a Igreja Batista. Mas muitos seguidores de Miller não aceitaram seu erro e buscaram outras razões à existência da seita. Ou seja, o elaborador da heresia, ou o homem que errou na interpretação, ele reconheceu que ele tinha errado. Ok? Mas os seus discípulos não aceitaram que ele tinha errado e vão buscar uma solução. Joseph Bates instituiu a guarda do sábado, apoiado pelas revelações de Ellen Goldwhite. Então, ela disse que viu Jesus no céu, entrando no santuário celeste, abrindo a arca, e dentro da arca pegando os 10 mandamentos, e uma luz destacava o 4º mandamento. Ok? Esse então seria o mandamento ali mais importante daqueles. Não? É claro que é uma falsa profetisa, né? E é um problema sério, porque hoje, olha só que absurdo, falando de interpretação, existe um seguidor dessa falsa profetisa, chamado Rodrigo Silva. Esse homem hoje, ele vai nas Assembleias de Deus para explicar ou interpretar corretamente o dom de línguas. Um homem que ele não acredita no dom de línguas, não acredita em profecias como nós acreditamos,
Ele não acredita em dom de línguas, mas ele é convidado para interpretar corretamente o dom de línguas. Você encontra vídeo dele, Rodrigo Silva, na Assembleia de Deus, explicando, interpretando e explicando o dom de línguas. É inacreditável, né? Bom, o comentário prossegue. Este exemplo de erro de interpretação deve servir de alerta. Um homem erra na interpretação das Escrituras, reconhece seu erro, volta atrás e abandona o erro. Mas aqueles que haviam ouvido a sua interpretação errada não se convenceram do erro. O criador do erro reconhece e abandona, mas os seguidores não. O erro tem o poder de cegar os homens, de maneira que hoje cerca de 18 milhões de pessoas seguem esse erro de Guilherme Miller. Bom, eu não sei se Guilherme Miller, não sei se ele era um homem de Deus antes dele cair nesse erro. Eu falo isso porque eu sempre alerto que existem dois tipos de igreja batista. Existe uma igreja batista cristã de verdade e existe uma igreja batista que ela é controlada pela maçonaria, é uma igreja batista satanista. Foi ela que fundou a Ku Klux Klan, aquele grupo de supremacia racial americano, e racismo todo nós sabemos é coisa do diabo. E existe uma igreja batista assim, ela é normalmente chamada de igreja batista reformada, porque ela segue a doutrina da reforma. Então eu não sei dizer se Guilherme Miller, ele era um homem de Deus dessa igreja batista cristã, e se desviou, fundou essa seita, e aí depois teria voltado para essa igreja, reconhecendo todo o seu erro. Se fez isso, Jesus o perdoou, abandonou o erro de interpretação, se serviu Jesus corretamente, foi salvo, tá ok? O triste seria, pense nessa possibilidade, eu não tenho como comprovar isso, mas vamos pensar que ele era um homem de Deus, numa igreja cristã, errou a interpretação, criou uma seita, depois ele reconheceu o seu erro e voltou para a igreja de Jesus, mas os seus seguidores prosseguiram com a seita, e ela está no mundo até hoje. Esse é um exemplo e nós podemos ter outros exemplos aí. Alguns dizem até que, por exemplo, Calvino teria abandonado a heresia, que Calvino, no fim da vida dele, ele falou para os seus discípulos, escreveu, olha, esqueçam tudo que eu ensinei. Se ele se arrependeu dos seus pecados, aquela atitude de expulsar cristãos da cidade de Genebra, porque eles não aceitavam o batismo infantil, ele disse, se vocês não saírem, sai com a roupa do corpo, não vou dar tempo nem de vender os bens. Se vocês não saírem, eu vou matar vocês. Esse indivíduo é do inferno. Se ele se arrependeu desses pecados e voltou à vida cristã, e aceitou a vida cristã, não posso dizer nem que voltou porque ele era católico, ou seja, nunca foi cristão. Guilherme Miller talvez fosse cristão se ele não fizesse parte dessa igreja batista reformada, que é uma igreja controlada pela maçonaria, até hoje. Ela é controlada pela maçonaria. Nós temos um exemplo prático aqui no Rio de Janeiro, da briga lá na primeira igreja batista de Niterói, que os irmãos tentaram expulsar os maçons, saiu nos jornais, os maçons falaram, vocês não sabem de nada, fomos nós que fundamos isso aqui. Por quê? Porque pertence à igreja batista reformada, controlada pela maçonaria. Isso é inacreditável. Bom, então esse erro de Guilherme Miller, ele nos deixa esse alerta. Poderia ser um homem de Deus, poderia ser como o apóstolo Pedro, ok? Que era um homem de Deus, errou uma interpretação. Que bom que Jesus estava ali do lado do apóstolo Pedro e o repreendeu na hora e acabou com aquela heresia. Guilherme Miller, se ele era um homem de Deus, ele dependia de estudar corretamente as Escrituras e não causar esse grande desastre, porque, infelizmente, causou um grande desastre que até hoje está aí pervertendo a humanidade.